Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais uma semana aqui com Macaé Delas. Hoje eu tô com uma convidada maravilhosa, que é a Yassa Santos, que é coordenadora da Secretaria de Igualdade Racial aqui de Macaé. Quero já te agradecer por ter aceitado o convite, por estar aqui conosco. Quero muito conhecer um pouco mais do seu trabalho, da Yassa também, né? Não só a mim, todo mundo aqui que está nos assistindo. E antes de passar a palavra para você, quero pedir pro pessoal não deixar de seguir, tá, gente? Aqui o YouTube da Câmara de Macaé e também as outras redes sociais, Instagram, Facebook e também Twitter, enfim, é tudo Câmara de Macaé, tá? Então não esquece, compartilha também esse vídeo com os seus amigos para que eles possam conhecer um pouco mais do nosso trabalho e conhecer um pouco também mais da Yassa e do trabalho que ela desenvolve aqui na cidade. Muito bem, muito obrigada, Yassa, por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, fiquei muito honrada. Se você não me convidasse, eu ia acabar pedindo. Eu assisto e fico maravilhada com as suas entrevistas. Estava muito afim de vir mesmo. E vai ser um bate-papo, né? Bacana para falar da gente, falar do trabalho. Relativamente novo em Macaé e eu estou muito feliz por estar cumprindo essa jornada. Oh, perfeito. Então, já vamos começar por isso, então. É um trabalho novo aqui na cidade, como você falou. Explica pra gente como que funciona, enfim, tudo que vocês falam lá na secretaria. A Secretaria de Igualdade Racial, ela vai fazer dois anos, foi instituída nesse governo e é a segunda do estado do Rio de Janeiro. Isso tem um peso, né, uma responsabilidade. As outras coordenadorias, PI, está sempre atrelada a alguma secretaria, a gente já tem essa função aqui. Tem o secretário Dornier e mais uma galera técnica e super gente boa e com muita vontade de fazer essa mudança na cidade. A gente acredita que o racismo ele é cíclico, ele vai se renovando, mas a gente também acredita que a gente também pode se renovar enquanto pessoas, enquanto cabeças pensantes, críticos. Então a gente lá cria políticas públicas para instituir setores, lugares na sociedade em que uma pessoa preta ela se sinta confortável, pertencente, e que pessoas não pretas se sintam pertencentes e confortáveis com aquela pessoa ali ao lado. Então a política pública passa por tudo isso, com todas as secretarias. Nós somos uma secretaria afim e temos o Disque Racismo, Estatuto Municipal, prêmios com homenagens a pessoas que viveram em Macaé e fizeram um trabalho ativo, antirracista, como a doutora Olga Neme, o Carucango, que é uma figura emblemática na nossa cidade, e entre outros projetos que vão ainda surgir aqui nesse ano. Bacana. Como você falou, é uma secretaria nova, e aí eu queria saber se teve algum caso em específico que deu esse pontapé inicial para a secretaria. A secretaria ela foi criada num desejo de uma conversa com o então prefeito, que na época era vereador, e ele descobriu que na fazenda dele foi um caminho que Carucango percorreu na época da escravidão aqui na cidade, e a gente descobriu uma história junto. Ele falou, Macaé precisa de uma secretaria. Quando eu for prefeito, vou criar. Criou e nos convidou, e por isso a gente tem um xodó, sabe? A secretaria ali, ela é bem latente na nossa pele. E casos sempre existiram, né? Não tem nenhum específico que nos move, porque é todo dia. Todo dia alguém, todo dia a gente. E aí não tem um caso, tem a história. A história nos leva a ter uma secretaria. É necessário ter uma secretaria para cuidar, para que as políticas não sumam, né? Não parem de acontecer, para que as crianças possam estudar. Porque parece estranho, né? Mas as crianças são impedidas de estudar, muitas vezes, pela cor da pele. Ela não quer se expor, ela não quer ser ferida, ela não quer ser preta. Tudo isso passa pela questão da igualdade racial, da equidade, né? É igualar oportunidades. Para lá na frente, ninguém sair na frente. Todo mundo sair do mesmo lugar e trilhar o caminho que quiser. Mas hoje o que acontece é que a gente é preso, a largada é dada, e depois de 163 anos é que a gente está podendo correr. E aqui na cidade tem muitos casos que chegam até vocês de racismo? Chegam até a gente muito da parte da sociedade civil, né? Quando é dentro do escopo da prefeitura, a prefeitura tem ouvidoria geral e tem ouvidorias em vários setores. Então vai sendo setorizado. A
na sociedade civil, depois de várias campanhas, que passa também pelo letramento do que é racismo, porque muitas pessoas não sabem o que é, não sabem que passam e não sabem que são racistas, que praticam racismo. Então, esse letramento ele serve para colocar cada um no seu quadrado ou sair dele. E aí, com essas ações, a gente recebe muito pedido de dúvida, de ajuda. Você acha que isso foi racismo? O que eu faço? E se acontecer? Com meu colega, com meu primo, teve isso, o que eu tenho que fazer? As pessoas ainda não sabem o mecanismo que existe para o crime de racismo. Não sabiam nem que era crime. Né? Que a pessoa é presa, ela não vai mais pagar uma multa para sair. Ela vai cumprir a pena de prisão. É isso aí. Então, a gente precisa trazer essa consciência para toda a população, porque o racismo não é um problema do povo preto. E a gente precisa que todos tenham esse tratamento, todos tenham acesso à informação. Por isso que começa tudo pela educação, para a gente poder mudar o status. Assim, porque mulher preta hoje ainda sofre para ter filho, porque acha que a gente aguenta mais dor. Sim. Parece papo antigo, mas não é de hoje, sabe? Você não entra no shopping sem ser seguido. Essas histórias que todo mundo já conta, né? Mas tem que acabar. Você não vai deixar de ser racista, mas você vai parar porque agora é crime. Entendi. E, assim, como você falou, o que é racismo, né? Tem muitas pessoas que não sabem o que é. Você pode explicar um pouco para as pessoas que não sabem o que é? Porque realmente tem muita gente. Estava conversando até aqui nos bastidores, uma amiga aqui, nossa, em comum, que não sabia, branca, não sabia como que era, e ela está passando a entender, a entender e passando para a filha dela. Então, tem muita gente que não sabe nem que é ou o que é. É um chá revelação, a gente chama intimamente na secretaria, porque quando a gente fala o que é racismo, até a pessoa que tem a pele preta, parda, ela se descobre negra naquele momento. Então aconteceu porque eu sou negro? Mas você não sabia? É delicado. Então a gente tem ali na secretaria parcerias com o desenvolvimento social, universidades que traz a psicologia, a OAB, a delegacia, Secretaria da Mulher, porque a gente precisa de um escopo para poder cuidar, tanto da vítima, tanto do criminoso, do agressor, enfim. O racismo é quando ele te impede de. Ele é um impedimento. Ele é cultural, ele é estrutural, ele é recreativo, ele é ambiental, ele é esportivo, ele está em todos os lugares. No ônibus, na igreja, na escola principalmente, porque o antirracismo ele não é uma matéria. Ele tem que fazer parte do valor daquela família. Crianças reproduzem o que aprendem em casa. Se ela aprender em casa que aquele adolescente negro sem camisa, chutando pipa, é um show de horror, como eu já ouvi de uma criança de 5 anos, vem cá, tia, ver um show de... E pra ele, eu não sou preta, mas aquele corpo masculino, sem camisa, soltando pipa, pra ele era um show de horror. Se eu pedisse pra ele explicar o que era show de horror, ele nem ia saber. Não saber se... Ele ouviu de algum lugar. Então, o racismo ele é implantado todos os dias, incutido todos os dias na mente da pessoa. Ela reproduz sem saber, ou depois ela realmente se torna. E aí a gente não tem muito diálogo. Então, quando você é impedido de pensar que você é capaz de passar numa prova, mesmo tendo estudado, quando você é impedido de entrar numa loja sem se sentir acuado, feio, que não pertence àquele lugar, incomodado, quando você está numa entrevista de emprego com o mesmo currículo, cumprido todos as determinações daquela vaga, e você tem um não vazio, é racismo. E isso é secular. Isso não é de um dia, isso não é de uma hora. Os olhares, ele é subjetivo, ele está na rede social, ele está na sua família, ele está em você, quando você alisa o cabelo, quando você acha que assim você vai ser aceita, vai ser bem tratada. Assim vai ficar bonito. Exatamente. Então, a beleza, quando a gente fala de modelo, pensa numa modelo, a imagem que vem não é de uma pessoa negra. Vamos pensar num médico. O imaginário social ele não traz a cor negra nesses status.
Mas se você pensar em comunidade, pobreza, África, que as pessoas ainda pensam como país, não continente, e quando traduz sempre com aquele comercial da criança com fome. Passando fome, uma miséria tremenda. Exato, aquilo me faz muito mal, porque a fome existe do lado da minha casa, é um problema social, não é um problema da África, não é um problema de preto, não é um problema... E eu ouço muito, mas aqui no Brasil não tem racismo, não teve apartheid, mas o apartheid acontece até hoje. Que se você concorda comigo que os presídios eles estão lotados de pessoas negras, é porque há um apartheid. Se eu te perguntar onde tem pessoas negras, onde você encontra mais pessoas negras em sua cidade? Qual é o bairro? Se for de Macaé, falar Cavaleiros. Não é. Não é. Vai falar algum lugar periférico. Então tem apartheid. Com certeza. Depois da ponte, antes da ponte, Zona Sul, Zona Oeste. Então, ele só não é descrito, legalizado, mas ele continua imoralmente acontecendo nas nossas vistas. Em televisão, em novela, em comercial, Big Brother. O tempo inteiro. Que eu adoro ver. Não tem preconceito com quem vê. Adoro mesmo. Faço estudos e às vezes vejo até para esvaziar a mente. Fico lá olhando a vida das pessoas e tá tudo bem. Mas tem hora que fere. Sim. O que aconteceu recentemente no Big Brother do Davi, né? Passou por muitas coisas lá dentro, principalmente com a Vanessa, né? Exato. Então a gente... Só quem... E quando saiu, o tratamento também foi diferente. E vai continuar sendo diferente. A gente vai continuar aceitando? Não dá para gritar mais. Assim. Não é que a gente não queira. A gente aprende outras ferramentas. Hoje a gente consegue ter acesso à escola, a boas escolas. Poxa, alguns sim, porque alguns conseguiram ter uma ascensão financeira. Mas para ter herdeiros, uma família negra brasileira, só daqui a 300 anos. Porque nenhum de nós teve terra. Sim. Isso não é um imaginário, isso é número. Ninguém recebeu terra nesse país depois que foi liberto. Verdade. Por isso que a gente não comemora 13 de maio. A gente se pergunta, e o 14? Depois que vocês liberaram todo mundo? Liberou para onde? Aí criou a lei da vagabundagem, criou a lei que não pode ficar até meia-noite na rua. Mas quem ficava na rua? É porque não tinha para onde ir. Então vai ser preso. Então o homem negro ele foi preso por crime ou ele foi preso por loucura. Porque a gente cometia loucuras por medo da escravidão ainda, que estava aqui, latente. Sim. Então, a bebida... Estava muito presente ainda. Estava muito presente. Então, a gente precisava ter uma válvula de escape para poder sair disso. E nós, mulheres, seguramos a barra. Fica tudo mais difícil pra gente, né? Fica difícil, mas a gente cria mecanismos, porque senão a gente não estava aqui. A gente tem que entender que a ancestralidade, que a gente fala muito, e algumas pessoas envolvem a religião, e não é sobre religião, é sobre história, historicidade, a ancestralidade. As pessoas que pisaram aqui antes e deixaram essa terra firme para eu pisar hoje, eu preciso entender que o que ela fez para essa terra estar firme. Porque quando não tinha emprego, mas eu sei cozinhar. Então eu vou fazer doce, vou ser a quituteira da família para comprar o forró do meu marido, do meu filho, da minha tia. E a gente era empreendedora. Essa história não é contada. Então quem cozinha, a mulher que cozinha é cozinheiro, o homem que cozinha é chefe. Verdade. Mas a palavra empreendedorismo ela é nova, mas é antiga demais. Tudo acontece muito na cultura negra na questão da cozinha. Cozinhar a comida, ela é um ato político, é um ato de amor. Quando o bolo sola, a gente tende a falar que ele tá ruim, né? Tá ruim. As cozinheiras que trabalhavam antigamente, naquela época, né, ali no início do século XX, nas grandes casas, elas faziam 2 bolos. O primeiro sempre solava. E aí, lógico, a dona mandava jogar fora. Ela guardava e levava para casa para o filho comer, porque ela entendia que filho com fome não estudava. Ela tinha um truque para fazer o bolo solar, porque ela sabia que a dona não ia gostar. Entendi. E aí levava o bolo para casa. Levava o bolo para casa. Ela nutria a sua família. Entende que na cozinha, a arte da guerra
estava ali, não precisava pegar em arma. Às vezes não precisa gritar. É ciência política mesmo, é uma engenharia. A Dandara foi uma guerreira tão quanto ou mais que Zumbi. E não desmereço nunca o Zumbi. Mas é preciso falar dessas mulheres que nos trouxeram até aqui, que protegeram o samba, que trouxeram o rock e que guardam a religiosidade como... eu estou falando muito. Não, pode ficar à vontade. É uma história. Quando pisa aqui no Brasil, a história muda muito, sabe? Esses reis, esses príncipes, como o Carucão que vieram para cá, eles se tornaram outros aqui. Tiveram que ser batizados, trocaram o nome, tinha que dar várias voltas em torno de uma árvore até cansar, para você esquecer quem você era. Sério? E ficar 3 meses no mar. O nosso oceano, ele é um cemitério. Muitos não chegavam porque se jogavam ou passavam mal, morriam de doenças e tal. Adquirimos a hipertensão daí, porque tudo era curado com água salgada. Caramba. E por trocar nomes, a gente não tem uma raiz que vem, olha, eu sou fulana de tal do Benin. Porque a gente é de Oliveira, a gente é dos Santos, a gente é da Silva, a gente é de quem comprava com objeto. Então, recontar e ressignificar é todo dia. Lá em casa a gente já instituiu que o dos Santos a gente já ressignificou. A gente não quer saber quem foi o dos Santos. O dos Santos agora é a gente. Eu sou Santos também. Então, a gente talvez veio da mesma fazenda. Exatamente. Que não acho que é difícil. Campos, que foi onde eu nasci. E só nasci, né? Porque eu fui criada aqui. É um grande quilombo, até hoje você consegue identificar isso. Eu nasci pela minha bisavó. Minha bisavó fez o parto da minha mãe. Que lindo, hein? Foi lindo, lindo, lindo. Não sabia nem que eu era menina, mas meu pai já tinha escolhido o nome. E eu amo essa história, eu conto pra minha filha. Eu queria ter em casa, minha mãe que ficou, não consigo. Você queria ter sua filha em casa? Fiz de tudo, estudei, li livro, vídeo no YouTube. Falei, gente, mulher nasceu pra parir, eu quero parir sozinha. Sério, não conseguiu mais porque sua mãe não quis? Ou... ela começou, Yaisa, por favor. Vamos fazer direitinho. Vamos seguir aqui o protocolo. Calma. E fui com ela coroando, assim, pro hospital aqui no HPM. Foi tudo maravilhoso, tudo correu super bem. Mas é aquela questão mesmo da ligação da história, sabe? De perpetuar aquilo, de a gente por nós mesmos, por nossas mãos. Parece um radicalismo, mas eu queria manter essa tradição. E aí, eu nem sei mais o que eu tava falando, eu começo a falar eu gostei disso, eu ia comentar, dá pra ver o amor, a paixão que você fala. Quando você lembra disso, quando você fala sobre isso, né? É muito importante pra você. Quando a gente vai descobrindo as histórias, eu só sei do meu passado porque eu converso na minha família. Fulano que fez isso, e é importante pra mim. É importante. Porque na escola eu não conseguia preencher aquela maldita árvore. Eu só preenchi até pai e mãe. Porque meu pai não foi criado pelo pai, a mãe dele morreu, ele tinha 18 anos. E aí não tem, né, ali a base. E a minha mãe, a mãe rejeitou, e o pai morreu e foi criado pela avó. Então, aí ela chamava de vó quem era... Ela chamava de mãe quem era a avó dela. E eu chamava de vó, que era minha bisavó. Mas quando eu ia apresentar, eu tinha que falar que era bisavó, porque na verdade... Então, a nossa família é muito da agregação. O vizinho vira padrinho, vira tio facilmente. Caramba, isso é muito bom. E isso acontece até hoje. Por que não implodiu ainda uma comunidade de pobreza, de violência geral? Porque a gente se ajuda. Na hora que falta o gás, você cozinha na cozinha do outro. Sim. Sem melindres. Isso é filosofia de comunidade. Hoje está na moda tatuagem, umbutu. Mas vem daí. A gente não acredita que uma criança possa ser criada sozinha. Uma comunidade que cria. No batizado da minha filha, todos os convidados estavam de branco, porque todo mundo que eu convidei, eu confiava na minha filha. Vê na rua, pode mandar para casa. Você está responsável por ela. Porque eu preciso de comunidade. Não dá para fazer nada sozinho. Não dá. Nada de bom. De ruim você consegue, mas de bom você precisa de alguém para te acompanhar e para ir, não mais rápido, mas para ir de forma mais... Sozinho é difícil a gente ir para algum lugar, né? É bom ter essa família sempre perto e pelo que você fala, sua família é bem perto. Então, assim, você, desde sempre, sua família sempre foi assim?
a te contar as coisas, como que foi, como que deixou de ser, desde sempre? Desde sempre foi só nós 4, minha família. Né? Porque meu marido tem tio, primo, tudo perto, era só nós 4, porque a família é toda de Campos, a gente aqui sozinho. E, então era só a gente, e tinha hora que a gente tinha que contar histórias, e meu pai e minha mãe sempre traziam as histórias deles. Eu conheço os amigos do meu pai de infância como se fossem meus, assim, de tanto que eu ouço e aprendo. E eu fui entendendo que dessa forma eu estava me construindo. Tinha momentos que era muito difícil estar do lado de fora de casa. Era melhor estar dentro. Porque dentro de casa eu não era preta. Eu era Yaisa. Eu não era a menina preta, não era a menina do cabelo duro, a menina da canela russa. Eu era Yaisa. E ser Yaisa na minha família é muito bom, porque eu sou amada, as pessoas confiam em mim, me acham linda, não tenho defeito, sabe? No olhar de mãe e pai, eu era maravilhosa, meu irmão sempre confiou em mim. Então era muito bom. Então essas histórias que nutriam a gente e nos fortaleciam e que a gente perpetua e faz essa ligação. Então a gente volta ao passado sempre para não cometer o mesmo erro e saber que é a obrigação nossa continuar andando. Passar adiante também. E continuar andando. Eu não tive enfim, a minha família nunca foi muito assim. Eu até comentei em um outro podcast, eu não me sinto confortável em falar sobre isso, porque eu sou preta. E a minha família, eu não me entendia como... Acho que quando eu fui me entender como uma mulher preta, eu falei, caramba, eu sou preta, acho que eu já tinha, sei lá, uns 15 anos. Sabe, porque em casa a gente nunca teve... horrível pra se entender. Aí eu... Exatamente, eu não tava, você entendeu? Eu tava ali, a minha família nunca... Minha mãe nunca chegou e falou pra mim, sabe? Meus irmãos também, eu sou a mais nova, sou a caçula, somos em 4. E nunca chegou e falou. Meus irmãos também não sabiam, assim, acho que... Minha irmã mais velha, ela já tem 45 anos, então ela me fala que ela passava muita coisa, tipo, pente quente, passar óleo óleo de comida mesmo, açaí russo. Só que quando eu já nasci, já não foi nesse tempo. Ela falou que eu nasci, foi uma época melhor, porque meu pai também já estava estabilizado, então já não passei tanta coisa como eles. Então as minhas irmãs sentiram muito, né? Aquela década de 80, 70 e pouco ali, 80, elas sentiram bastante. Eu já nasci em 89 e meu pai já estava em um outro momento. Mas mesmo assim, meu pai e minha mãe nunca chegou e falou, ó, você é preta, vai acontecer isso, isso e isso. E mas nem não tem esse momento, não tem esse ponto, assim. Teve um dia que meu pai chegou e sentou, você é preta. As músicas, os filmes, a pontuação na novela, o olhar crítico, a experiência no trabalho, essa nossa forma de comer, esse prato, essa comida, por que a gente se reúne, é muito bom, e sabe por quê? Porque isso é nosso, enaltecendo aquela vivência. Então, eu criança, minha música favorita era do James Brown. Eu falava para as minhas amigas, elas não tinham ideia não sabia nem quem era. Eu amava Jorge Benjor, Djavan, James Brown, Tony Tornado, porque era o que meus pais ouviam. Entendi. E para mim aquilo era... Então, eu vi o que ele... A gente pega aquilo deles também. Exatamente. Eu já não... que os valores em casa são fundamentais. São fundamentais. Então, já nesse caso, falando sobre música, meu pai ouve Roberto Carlos, Zé Ramalho, aí minha mãe, Amado Batista, sabe? Eu não tinha essa referência que você tem, que eu acho maravilhoso também. Tony Tornado, esse Jorge Benjor, eu acho incrível. Hoje eu já ouço, não com muita frequência, mas... Mas sabe quem é, sabe a importância dessas figuras, né? E com 15 anos, só pra concluir o que eu ia falar, eu tava numa roda de amigas e... Não eram tão amigas assim, na verdade eram mais amigas de uma amiga minha e elas estavam reclamando de um professor. Ela falou assim, aí uma garota falou assim, nossa, mas ele fede igual preto. Aí eu era a única preta da rodinha. Aí ela falou assim, aí bateu nela assim, não fala isso não. Aí virou, todo mundo olhou pra minha cara. Eu não soube o que fazer. Eu simplesmente fiquei muda. Ninguém falou, mas você nem é tanto. Não. Eu fiquei muda, ninguém nem pediu desculpa, ela muito menos, e ficou naquilo tudo. E até hoje eu não esqueço disso. Acho que não tinha 15, acho que eu tinha 14 anos mais ou menos. Não esqueço disso jamais, nunca esqueci disso. Porque foi a primeira vez que eu falei, caramba, o que é isso? Você entendeu? Então foi muito tarde pra mim. Então, você não descobriu. Te descobriram.
Acho que foi mais ou menos isso. Que você era preta. E é essa fase que a gente quer o quê? Quer se dar bem com todo mundo. Participar de todos os grupos, Exatamente. por favor, a gente se camufla. O grupo nem era meu, eu tava ali porque eu conhecia uma pessoa. Pra não ficar sozinha. Exatamente. A gente precisa de tribos. Exatamente. A gente vive em comunidade. Então, na adolescência, que vem a espinha, vem o corpo se transformando, o cabelo e os namorados. Quantos você ficou na adolescência? Amiga, eu sou preta. Sabe? É um sofrimento, tudo é um sofrimento. Se olhar no espelho é um sofrimento na adolescência. Quando você tem a base, pior quando você não tem essa base, sabe? É difícil, muito difícil. É difícil. Tanto para o menino quanto para a menina. E essa descoberta por fora, quando alguém te aponta, você sabia que você é preta? Você tá aqui, mas isso é para ferir. E aí você podia virar a chave para falar que eu não quero mais ser. Sim. Eu não quero feder. Não quero ser excluída. É só preto que fede, eu não quero mais, pelo amor de Deus. Aí você abre o livro da escola, realmente fede, porque, gente, não tomava banho. Vivia nua. Não tinha casa. Da onde que veio? Pra onde que foi? Porque depois some, né? Tem um período da escravidão, aí depois a gente some. Aí aparece Barack Obama. Aí aparece assim, isso, exatamente. Pincelam Barack Obama ali, enfim. Parece que morreu todo mundo. Mandela, aí veio Mandela, aí Barack Obama, e a gente chega no Pelé, pronto. E acabou. São pontuais, assim. Sim, Glória verdade. Maria. Mas eu conheço, fala Glória Maria. Eu conheço Thaís Araújo. Maju. Maju. Não, o que mais me falam na rua é isso, tá? Nossa, você quando eu tô com o microfone, Maju. É. Eu falo Maju, eu respondo. Tá, é legal. Sim. É porque não tem outra, né? Não tem. Não tem. Juliana, Mariana. Não tem. Então, essa referência que é importante, que muda e que pra gente foi um pouco melhor do que pros nossos pais. Sim. Né? Porque na nossa adolescência, eu acho, era capricho. Capricho. Era difícil ver uma capricho. Não tinha. Olhar jamais teve. Da Malhação. Não, não tem. Nunca existiu. E você se contentar em ser a mãe daquela menina que trabalhava na escola e não conseguia se enturmar, né? Tipo, né? A Spice Girl, você já tinha aquela que você ia ser, nem escolhia. Você vai ser aquela. É aquela ali. E vamos procurar a cota. É política pública. Né? O mundo é muito cruel, com muita coisa, com muito preconceito, é muito preconceito concebido, é muita análise que precisa fazer, mas antes é dentro de casa. O que a gente está falando aqui é da importância de se saber quem é. A gente só consegue evoluir quando a gente sabe de onde veio. E te dá a importância disso, você saber, se ressignificar o seu sobrenome, pra gente foi um marco. A gente foi procurar um brasão pra nossa família, e o brasão era português, cheio de um gavião. Não tem a ver, não tá faltando, né? Gente, vou ter que inventar, você não inventou. Inventamos. Inventou. Temos o brasão da família. Olha que agora, legal. A partir de tal data tá criado aqui o nosso... E vão perpetuar. Nossa, que legal. A gente pode escrever a nossa história. Né? A gente pode falar, a gente pode contar. A gente está num podcast seu, aqui, né, na Câmara, e com poder de fala, isso não tinha, né? Não tinha. E a gente pode falar de tudo. Mas quando eu falo de tudo, eu ainda assim estou falando da minha negritude. Porque é um corpo presente, é um corpo político, onde você está, você é um símbolo. Quando falam daquela pessoa negra na faculdade, ela é o símbolo da cota, ela é o símbolo da cota. Mas o que é a cota? O movimento negro lutou para entrar pessoas em faculdade, em universidade. Então, ele é representativo de uma luta. Que eles não tiveram... Você é a favor da cota? Total. Total. Ela não tem que ser permanente. Assim como muitas outras políticas não tem que ser. Mas eu não sou contra nenhuma cota. Não existe cota só para negro no Brasil. A primeira cota foi as capitanias hereditárias. Alguém foi contra? Quando dividiram ali o Brasil, ali no seu litoral, tudo bonitinho, ninguém foi contra. Né? Quando a gente passa na BR e vê todas aquelas cercas, de quem é aquela terra? Quem deu? Foi da onde que você pegou? Então já tem cota desde 1500. Né? Hoje, essa cota negra é a única que está em discussão. Mas é lei. Lei se cumpre. Tem que se cumprir. Mas a gente não luta para que ela seja permanente. Ela é uma política reparatória de uma história que a gente fica correndo atrás há 136 anos, que
tá pegando aquela galera que tá saindo do ensino médio. E precisa da educação antirracista nas escolas. Para pegar quem tá entrando. Na hora que se equilibrar, aí a gente era isso que eu ia perguntar para você. Eu tenho 2 perguntas, senão vou esquecer. Sobre a cota. Você já se deparou com pessoas pretas que são contra? E aí, Muito. E aí, o que você faz? Não o que você gostaria de fazer, o que você Depende do contexto. Eu, enquanto secretaria, eu explico. Não na ideia de fazê-lo mudar de ideia, de fazê-lo apenas entender o que eu estou dizendo. Né? Se ele tiver se ele quiser, né? Professor, eu posso te explicar o porquê? Ele pode permanecer não gostando, não querendo, tudo bem, não assine então, porque você também tem esse direito. Você não precisa, não é obrigatório você com a pele preta só fazer prova por cota. Até porque não basta ser negro para fazer a prova pela cota. Existe ali um questionário que você precisa preencher. Social, né, de renda per capita, tem para quilombola, tem para indígena, tem para PCD, tem para filhos de militar. Ninguém está combatendo nenhuma cota para filhos de militar, que existe há anos. Mas só do negro que está incomodando. Mas você vai olhar agora para o pátio da universidade, tá a diversidade brasileira. Tá todo mundo. E aí aquela criança, aquele jovem, caramba, eu posso ir. Não, é um espaço meu também. Sim. A gente ainda não consegue se apropriar de todos os espaços pelo racismo. É incutido na gente de que, olha, até aí, tá? Porque a gente fala assim, como é que eu vou entrar lá? Exato, eu não tenho roupa. Eu não vou nem deixar. Você já falou assim, vou ser logo barrada, não vão deixar. Vai na frente. Eu já falei várias vezes isso para minhas amigas minhas. Assim, vai na frente para não me dar a mão para dizer que tá comigo. Caramba. É método de defesa. Isso é horrível, né, cara? Só que não, eu falei antes com você, né, nos bastidores, não dói mais. Eu faço passar vergonha, eu ainda não consegui prender ninguém. É difícil. E poxa, quero muito um dia falar, conseguir prender. Porque mas é um crime, né? Eu prendo, eu faço passar vergonha. E aí eu faço mesmo, inflamo tudo, porque é o mínimo que a pessoa tem que passar e sentir a vergonha. Eu não quero mais. A minha filha, ela é instrumentalizada contra o racismo. Isso não é em todas as casas. Não é toda mãe que se preocupa com isso. Eu sou professora, dei aula, e as crianças, segunda-feira, geralmente, elas vão com sono, crianças mesmo de educação infantil, né? Vai com sono, um cabelinho lá meio despenteado, aquela Maria Chiquinha que faz às vezes rapidinho, né? Porque a mãe tá com pressa, tem que trabalhar, e tudo certo, tudo normal. A minha filha não vai e não pode ir despenteada, porque a professora não vai botar a mão no cabelo dela. Entendeu? Se ela já não vai ser bem tratada, penteada, despenteada ela vai ser alvo do racismo muito fácil. E você conversa muito com ela sobre isso? Muito. Quantos anos ela tem? 8. E ela já entende? Eu tento falar da maneira mais simples possível, mas ela sabe quem ela é. Isso é ótimo. E ela sabe quem é a mãe, o pai dela e os avós. Então eu falo pra ela, você nunca está sozinha. Aí ela me responde, é porque tem um povo comigo. É isso. Nossa, perfeito. E ela sabe que eu fiquei um mês negando e me punindo por ter colocado mais uma mulher negra no mundo. Parece que eu cometi um crime, né? Pelos números, a estatística, a pirâmide social de emprego. Homem branco, mulher branca. Homem preto, mulher preta. Pobre. Então, assim, quando ela fala, mãe, eu quero ser médica, ao mesmo tempo que eu falo, caramba, que orgulho. Que orgulho. Caramba. Tá bom, filha. E eu vou te ajudar. Aí eu fico pensando, será que eu vou ter dinheiro para pagar a faculdade? Será que ela passa? Será que ela vai querer ir por cota? Mas aí vai ter livro, vamos juntar dinheiro, mas aí... Como que ela vai ser recebida lá? Como que vai ser? Porque a preocupação maior é essa. Fim? E quem vai querer ser atendida por ela? Porque a maioria dos médicos negros, eles não são vistos como médicos. Não. É técnico, é o faxineiro. Sim, chegou na sala... E aí vira um Fred Nicásio que ninguém entende.
Verdade. Arrogante, metido, Isso, nojento. Tudo. Se a gente se posiciona, se a gente tem uma voz mais presente de falar não, tá errado, não é assim, a gente sai como a raivosa. E eu deixo. Tá. Mas você sai tá me ouvindo? a barraqueira, sai como Isso. tudo. Eu também eu deixo. Eu não consigo levar as coisas tipo, de boa, você sabe? Depois que eu entendi quem eu era. É o chá revelação, não tô dizendo. Depois que eu entendi. Então, foi depois dessa história que eu contei pra vocês, eu mudei, que eu também mudei de escola. Né? Eu fui pro Matias Neto. O Matias Neto pega metade de Macaé inteira. Eu veio gente de tudo que é bairro, porque nessa época eu tava no aeroporto. Então, era no Álvaro Bastos. Então, é só aquela galera. Então, sou de lá também. Sou da 14, pertinho de mim. Tá vendo? Da 14, ele tratamento de esgoto. Não, então é do outro lado. Do outro lado. Mas era perto, era tudo perto. Então, aí ali no Álvaro Bastos. Você encontrava na praça ali do meio. Exatamente. Depois eu fui pro Matias Neto, tem gente de tudo que é bairro, né? Sim. Um pouquinho de cada lugar, e eu comecei a me impor em cima das coisas. Porque senão engole. E nunca mais, assim, que eu lembre, eu deixei ninguém falar nada de mim. Eu era, até falava assim, você era a bagunceira e tudo mais, mas não, porque eu tinha isso. Ele falou assim, o que é? Não tá, eu não vou deixar pisar em mim. Eu não vou deixar pisar em mim. Aí se uma pessoa branca faz isso, tá lindo. E olha só que menina, ela é liderança, espírito de liderança. Nossa, maravilha, que personalidade maravilhosa. Exato. Essa daí vai ser uma líder nata Presidente. quando... muito, exatamente. Aí se eu faço, não pode. Gente, mas que barraqueira. Mas também onde vem, né? Falar olha só o jeito que se veste, olha só o que ela usa, entendeu? Aí já vem aquilo tudo. É triste, né? É triste, mas a gente não pode deixar... nos abater. Isso. A gente cria armas inteligentes, armas educacionais, armas administrativas, políticas, e que fere tanto quanto ou mais. Porque quando a gente senta numa cadeira de igual para falar com outros secretários, com outras representações políticas, empresariais, eu participei de uma reunião com gestores empresariais daqui de Macaé. Eu era a única negra e eles estavam lá para me ouvir. Não sei se isso para outra pessoa tem valor, mas para mim é um valor inestimável. Sim. Mais velhos que eu, né? Porque essas pessoas, né, em tempo já... E, cara, eu não tinha noção que era assim. Eu não percebia que era assim. Obrigada por isso. E eu por dentro estava, caramba, eles estão me ouvindo, estão me olhando, estão em silêncio para me ouvir. Vocês também precisam fazer silêncio para nos ouvir. Sim. A gente conhece muita coisa, nós sabemos de nós, a história está com a gente, nós construímos. Nós somos empreendedoras, nós somos quituteiras, nós somos cientistas, a gente coloca o foguete para voar, para decolar. Eu já fui coordenadora de voo. Caramba. Loucura. Saí depois de 3 anos, que eu entendi que não é uma profissão louca, e também me vi assim curiosíssima. Falei, quero voar para provar para mim, sabe? Tá, se eu quiser, eu posso. Deu espaço. Sim. E se não der, eu vou pegar. Vai com medo mesmo. Exato. É o que eu falo. Eu tô com medo, eu vou. Eu vou comer de rachia, não precisa me dar o garfo, não. É coisa simples. Isso, exatamente. Não, de mão também, não importa. Mas eu vou, tem que ir. Aquele número 3, eu não sei o nome, mas eu exatamente. A gente tem que se impor. A gente não pode deixar a sociedade falar pela gente. Não, a gente fala. A gente fala, tem que ter boca realmente para falar, para se posicionar, porque senão passam por cima. Eu aprendi muito. Além dos meus pais, com a minha mãe, a minha mãe é que fica me botando assim, calma, né? E meu pai é igual a mim, fogo. E samba enredo, carnaval, é nosso. É a nossa raiz, é um produto genuinamente, filosoficamente africano, negro. Sim. Apesar do que está acontecendo hoje. E quando você escuta alguns sambas, principalmente antigos, é a história do Brasil e é a nossa história sendo contada ali brilhantemente. Então tem vários sambas que, quando eu não consegui entender uma matéria de história,
eu aprendi ouvindo samba. Eu falei, DJ tá falando de Cabral. Então foi 1500. Você começa a fazer uma ligação de uma forma tão mais prática e fácil e verdadeira e latente. E a gente participou, Guerra de Canudos e tudo. E tá lá visualmente, de forma brilhante, que alguém desenhou, alguém costurou. E a gente tá lá. E tem um samba da Beija-Flor que fala de empretecer o pensamento. E eu demorei um pouco para entender o que seria isso. E é sobre isso aqui que a gente está fazendo. É falar do racismo como um problema e também falar da gente como várias soluções múltiplas. A filosofia africana é maravilhosa, a matemática, a ciência, a descoberta desse continente para nós é a gente entender que a gente não veio da escravidão. Isso muda para onde você vai olhar, para onde você quer seguir. Perfeito. A gente já está quase encerrando. Foi rápido. Tá vendo? Eu falei que era 3 horas para você. Eu me preparei para isso. Vamos ficar aqui 3 horas? Eu quero muito te agradecer, tá? Por estar aqui. A gente tem 1 hora só de programa, passou muito rápido. Passou então mesmo. Já quero te convidar para voltar aqui para a gente poder falar mais sobre isso. Tem um monte de projeto para falar. Quiser trazer o secretário também, ou outras pessoas da secretaria para a gente poder bater um papo melhor sobre isso, vai ser perfeito. Tá bom? Obrigada, então, muito obrigada. Quero que você olhe aqui nessa câmera e dê um recado para as pessoas que nos assistem, para acompanhar também o seu trabalho. Fala @ das redes sociais da secretaria, o seu também. O pessoal está sempre acompanhando o trabalho de vocês. @Igualdade Racial Macaé é o nosso Instagram. Eu atualizo, então se não estiver atualizado, pode me puxar a orelha. O meu pessoal é Yaisa Santos, com S. E um recado, é tão difícil isso, tipo uma frase, né? Não consigo. Mas, enfim, vou falar o que eu desejo. Que vocês escutem, que vocês respeitem, se autoavaliem, se olhem no espelho e entendam a força do que é descobrir o passado, de pisar. Saber pisar. O samba fala muito isso. Pisa manso para poder pisar sempre. Então a gente está pisando com inteligência, com sagacidade, com praticidade. E estou aqui. Filha, a mamãe está aqui. Isso é o recado. Essa é a frase. Mamãe está aqui. E Perfeito. Você vai estar também. Vai estar também muito mais longe, se Deus quiser. Com certeza. Em nome de Jesus. Certeza. Então é isso, gente. Muito obrigada pela companhia de vocês. Até semana que vem. Um beijo e tchau.